Muito bem, começando mais uma edição do Por Dentro do Esporte, entrevista no nosso canal no YouTube do Jornada Esportiva. A gente sempre pede para você que acompanha o nosso trabalho, clique, compartilhe, dá lá um joinha, um like e também espalhe para os amigos. A gente sempre pede para que você faça a inscrição, que aí a gente pode te avisar também, sempre quando tem conteúdo novo. Recentemente nós entrevistamos o Sérgio Negrão, falando da chegada dele, e hoje a gente tem a satisfação de conversar com a Vanessa. Até para quebrar o gelo nesse começo de entrevista, Vanessa, sempre aquela dúvida, é Vanessa Yankee, Vanessa Janke? Esclarece para a gente qual é a pronúncia correta do seu sobrenome, para a gente não errar mais. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito bacana estar aqui com você nesse bate-papo. Então, é Vanessa Yankee. Se pronuncia Yankee, mas escreve com J, e aí muita gente acaba falando Janke, né? Acaba ficando Vanessa Janke. Então, eu não ligo muito não, mas depois que eu pego uma intimidade com a pessoa, eu corrijo ela. Não, você tem que corrigir. A coisa mais desagradável é você falar a pronúncia errada de uma pessoa. E eu confesso que já narrei muito jogo seu falando Janke, então não vou mais. Eu já falei tanto como Yankee. Como eu nunca tive a oportunidade de conversar com você e perguntar qual é a pronúncia correta, então eu falei, a minha primeira pergunta hoje é, qual é a pronúncia correta do sobrenome? Tem até uma história engraçada sobre isso, no voleibol, que é do Naubert. Anos e anos, os locutores esportivos, os jornalistas, chamavam o Naubert de Naubert. Aí um dia acho que foram entrevistar a mãe dele, uma coisa assim, sabe aquelas coisas de Olimpíada que fazia na casa do atleta, aqueles links ao vivo. Aí a mãe do Naubert chegou e falou assim, ó, antes de mais nada, vocês vão falar correto o nome do meu filho. Não é Naubert, é Naubert. Então, é complicado. Às vezes, por bobeira nossa de jornalista no dia a dia, a gente acaba não tendo cuidado de saber, mas até... Não, mas eu acho que acontece com muita gente, né? Tem sobrenomes que são bem difíceis de pronunciar e até nomes mesmo, né? Mas eu não ligo não fico chateada, mas é igual eu falei, depois que eu pego uma intimidade, eu corrijo a pessoa e aí fica na brincadeira mesmo, então é tranquilo. Meu pai já me perguntou, ele falou, nossa, mas por que eles falam tantas vezes Vanessa Janke? Falei, pai, infelizmente tem gente que não sabe como pronuncia, né? Então faz parte. Vanessa Yankee, é origem alemã? Isso, origem alemã. Em alemão, o J, em alemão, ele tem um som de I, né? Então, por isso que a pronúncia é Yankee. Você começou lá no sul do país. Fala um pouquinho, antes da gente falar da expectativa da temporada, aquela coisa toda, vamos resgatar um pouquinho como é que o vôlei surgiu na sua vida. Então, o vôlei surgiu foi repentino, assim, também, né? Foi em uma aula de educação física, que eu estava lá participando da aula normal, e o professor me inscreveu nos jogos estudantis, que são os jogos entre os colégios, né? Aquela menina é alta, vem cá, vamos ali, ver o que dá, né? Participei só dos jogos escolares, que era da cidade e tal, e aí tinha o treinador, o professor Maneca, que treinava a equipe da cidade, e até hoje ele tá lá, tem um projeto bacana ainda. Qual que é a cidade? E ele me convidou, é Pomerode. Pomerode, Isso, em Santa Catarina, isso. E ele me convidou para participar da equipe da cidade. Até então eu não... E eu fui, né? Até então eu não levava muita fé, não sabia o que era, fui meio assim. E fui desenvolvendo isso, e fui gostando, e fui só crescendo. Fiz toda a minha base na minha cidade, graças a Deus teve time lá. Eu saí de casa com 17 anos, e hoje em dia tem menina que sai muito mais nova, com 14 já tem menina saindo de casa. Então eu tive muita sorte nessa fase da minha vida. Você falou de Pomerode, até uma curiosidade que eu tenho, se eu tiver equivocado, você me corrija. É uma das cidades, não só no Brasil, mas no mundo, com maior colonização alemã, não é isso? Isso, é uma das maiores cidades, tem o título de maior cidade alemã do Brasil, né? É a cidade mais alemã do Brasil, perdão, estou falando errado já. Mas tem,
pesquisando também, a gente descobre que tem muitas cidades que às vezes são, tem a colonização bem forte também, né? Então, o Pomerode leva esse título. A gente está falando de Santa Catarina e da colonização alemã, logo vem, o que vem na cabeça? Oktoberfest, Blumenau, aquela ligação que é até de muito marketing que Blumenau tem, né? A tradicional festa no mês de outubro. Mas, na verdade, Pomerode é a cidade que tem o maior número de moradores oriundos da Alemanha aqui no Brasil, né, Vanessa? Isso, Blumenau é cidade vizinha de Pomerode, então a Oktober tá ali, mas se eu contar que eu nunca fui, ninguém vai acreditar em mim, é óbvio, né? Então, mas que fique registrado, eu nunca fui na Oktober. Eu imagino. Na minha cidade mesmo, tem uma cidade. 17 anos você saiu aí da casa dos pais e foi se aventurar no voleibol, então não deu tempo. Mas nunca. Na minha cidade também tem uma festa típica. Que ela acontece em Pomerode tem também? Tem. Ela acontece em janeiro, que dia 21 de janeiro é comemorado o aniversário da cidade. Então, eles fazem a festa nesse período. Chama Festa Pomerana. É um estilo meio Oktober também. Para quem já não foi na Oktober, é mais ou menos o mesmo estilo, mas um pouco menor, né? Uhum. E, assim, como que... Eu imagino que... No caso, seus pais, eles nasceram no Brasil, vieram da Alemanha. Como é que foi? Como vocês pararam em Pomerode, família? Então, meus pais são nascidos aqui no Brasil, meus avós também. E existe uma briga muito forte na família, né? Uma discussão. Que não sabem ao certo se foi tataravô ou por aí vai, né? Mas é uma geração um pouquinho mais longe que veio da Alemanha. Uhum. Legal. É bom a gente saber esse lado B do atleta também, né? Porque muita gente às vezes só quer saber, o atleta jogou em tal lugar, fez isso, aquilo. É legal. Quer dizer, então, que a tua relação com o vôlei começa, então, ali com o professor da escola, o professor de educação física, falar, Vanessa tem uma altura legal, até pelo biotipo, né? Pela origem europeia, uma menina alta, vamos colocar no voleibol. E aí, como é que foi dar educação física para a primeira equipe de base? Como é que foi esse processo? Então, eu peguei o projeto andando, né? Já peguei no final do ano e aí eu tive pouco tempo. Meu primeiro contato foi de acho que 2 ou 3 meses, porque eu peguei no finalzinho do ano. Então, aí tem um recesso de final de ano e tudo isso. Mas eu achei que foi bem motivador. Motivador não, eu acho que foi curiosidade. Uma menina curiosa, querendo descobrir a primeira viagem, nossa senhora, quase tive um treco, né? Porque você fica ansiosa, você não sabe como que funciona a questão de alojamento, de horário, você fica meio perdido. Mas, nossa, foi uma experiência muito bacana e a gente leva isso para a vida, né? Outro dia eu fiz uma outra live que eu conversei com umas meninas e eu passei isso para elas, que eu acho que são essas coisas que a gente leva para a vida. Hoje eu tenho 29 anos, mas eu dou muito valor a tudo que eu passei na minha base, porque foi ela que me formou, foi ela que me fez dar valor ao que eu tenho hoje. De Pomerode, você foi para qual cidade? Qual foi a sua primeira equipe na categoria de base? A minha primeira equipe foi uma Forquilinha. Ela fica no sul de Santa Catarina, próxima a Criciúma. Lá foi a minha primeira experiência fora de casa. Eu já conhecia as meninas que estavam na equipe também, mas lá foi a minha primeira experiência com o professor Michel e foi meio de susto também. Acabei indo, recebi a proposta e falei, eu vou, né? 17 anos, estava na transição, começando a chegar perto de um adulto, e aí você fica meio na dúvida, né? Será que eu vou chegar num adulto? Eu vou conseguir? E graças a Deus eu cheguei. Também tive essa sorte de, em Santa Catarina, ter equipes adultas, né? Que pegaram muitas meninas da base e transferiram elas para adulto. Eu lembro que alguns anos atrás tinha o Pauta São José, e isso. Depois teve o Rio do Sul. Eu cheguei, inclusive, a conhecer Rio do Sul por causa do voleibol, quando o então Vôlei Bauru ainda jogou contra o Rio do Sul. Aliás, é uma pena o projeto de Rio do Sul ter esvaziado. É uma cidade muito bacana.
Aí em Santa Então, eu acho que é uma pena todo projeto que acaba, né? Porque a gente sabe que é por falta de incentivo. Mas teve o Pauta São José, sim, foi inclusive o meu primeiro time de Superliga, um time realmente profissional, assim. E eu caí de paraquedas lá. Eu achei engraçado essa história, que eu meio que me arrisquei, né? Eu pedi para treinar com a equipe, eles não me contrataram. Eu pedi apenas para treinar com eles, para saber como que era estar no meio de uma equipe profissional. E quando chegou a primeira partida, o professor Henrique, ele chamou lá, você está entre as 12. Aí eu falei, como assim? Eu não faço parte da equipe, não sou contratado. Ele, não, você faz e você está entre as 12. E foi daí que começou. Nossa, foi bem surpreso para mim, porque eu fui para treinar, né? Imagina, uma menininha lá, tudo bem, tinha 19 anos já, né? Eu acho, 18. 19, 18. E jogar logo. E aí ele me colocava para jogar também. Quando o time não estava andando, ele arriscava e me colocava. Então, eu acho que foi aquela sensação, aquela ansiedade, aquela coisa gostosa de sentir, né? E fiquei 2 anos em. Pode ter. Perdão, eu fiquei 2 anos no time da Pauta, né, de São José, porque infelizmente durou só 2 anos, né? Então é uma pena também, porque era uma cidade muito bacana, de fácil acesso, mas infelizmente acabou. E nessa transição, depois. Pode falar. Para a galera aqui de São Paulo, se localizar São José, na verdade, é conurbada ali com Florianópolis, né? Então, às vezes, Isso. onde é Florianópolis, onde é São José. Então, é um lugar gostoso porque tem tudo, né? Tá encostado com a capital. Nossa, ela era um lugar sensacional e eu queria muito que a equipe fosse para frente, mas infelizmente acabou. Depois de lá, eu fui para Rio do Sul, fiquei 4 temporadas em Rio do Sul. Eu tive um apego muito grande com esse projeto, porque eles fizeram como posso dizer, reviver, não, aflorar um sentimento que eu tinha perdido após o São José, o Pauta. E eu fiquei um tempo sem time e tal, aí estava naquela transição de vai para o adulto, continua, para, e eles me deram a oportunidade, me chamaram por eu ser de Santa Catarina, a princípio para participar dos Jogos Abertos, por ser catarinense, tudo isso, e acabou que eu fiquei 4 anos lá, 4 temporadas. Quer dizer, então, você está contando uma coisa importante, teve essa passagem pelo Pauta São José, aí o time terminou. Você teve em vias até de parar, então, de jogar voleibol, porque isso. mais espaço em Santa Catarina. Quando eu saí do Pauta São José, eu joguei meu último ano de juvenil em São José dos Campos. Mas aí o juvenil acaba em novembro e aí acabou que eu não consegui um time de Superliga. Então eu fiquei ali uns 5 meses sem time, até no outro ano negociar de novo. Foi nessa transição que eu me vi perdida, que eu não sabia o que fazer, que eu cheguei a cogitar a possibilidade de parar de jogar. E eu estava decidida a parar, até que o pessoal de Rio do Sul me ligou e eu decidi aceitar, até porque Rio do Sul é próximo ao Pomerode, né? Dá 2 horinhas aí de carro, então falei, é pertinho de casa, vou lá treinar, final de semana eu tô aqui, vamos ver o que vai dar. E aí deu muito boa, eles fizeram surgir de novo o sentimento de querer ir mais longe. Aliás, você está falando sobre isso, agora eu lembrei. Eu passei pela sua cidade uma vez na minha vida. Foi quando eu vi o jogo, Rio do Sul e Vôlei Bauru, isso tem uns 3, 4 anos. Você veio para cá em 2018, acho que foi em 2017. Ainda não era o SESI, era o Vôlei Bauru. E aí na Superliga eu lembro que eu peguei um busão aqui de Bauru para Curitiba. Aí de Curitiba tem a linha que vai até Lages. E aí ele vai passando o famoso pinga-pinga. E ele passa hoje. Agora, é isso mesmo. A maioria dos ônibus para lá passa em Pomerode. Se você não estiver dormindo ou cochilando, você até vê alguma coisa da cidade. Oi? Se você não estiver cochilando, você até chega a ver 5 minutinhos da cidade, porque passou, 5 minutos passou. Não, mas eu não cochilei não, até porque, como é um lugar novo que você não conhece, aí você fica atento que você quer ver as coisas. Você fica ansioso. E é bem bacana a entrada. Agora eu lembrei, a entrada de Pomerode tem assim um tipo de um portal, lembra bem a Alemanha mesmo, um negócio muito legal. Isso, tem 2 portais, né, na cidade, um de cada lado. Uma coisa que eu acho bacana em Santa Catarina, isso eu vi em Rio do Sul também, é o cuidado com que o povo catarinense tem com a limpeza, né? São cidades sempre limpas, bem cuidadas, é
é um povo extremamente educado. Então, é um estado muito legal de se viver. Bom, aí o Rio do Sul, como é que foi lá em Rio? 4 anos de Rio do Sul, Superliga na parada, como é que foi? Então, o Rio do Sul foi... Eu tive 2 técnicos, né? O Rogério Portela e depois o Spencer Lee. E, nossa, lá eu acho que até agora foram, assim, 4 anos maravilhosos da minha vida profissional. A gente sempre incomodou, nunca chegou numa final, mas a gente sempre incomodou muito os times grandes, principalmente. Agora eu estou num time grande, né? Então, isso é bem bacana. Rio do Sul é difícil falar, porque tem muita coisa, assim, que... Igual eu falei, foram 4 anos, 4 temporadas maravilhosas lá, só de aprendizado. Foi onde eu comecei a aparecer também, né? Que eu consegui um espaço. Rio do Sul foi o trampolim para que você viesse para centros maiores, que é o eixo Rio-São Paulo-Minas, a gente coloca assim no voleibol. Isso. Você foi para onde? De Rio do Sul eu fui para o Esporte Clube Pinheiros. Fiquei 2 temporadas lá no Pinheiros. Também foram 2 temporadas muito boas, onde eu acho que eu consegui consolidar um pouquinho mais o meu nome, né? Uhum. Aí o povo aqui de São Paulo já viu mais. Eu lembro que você trabalhou com o Paulo de Tarso, treinador, foi isso ou não? Isso, trabalhei. Tinham vários jogos na televisão, e aí a visibilidade, nada contra Rio do Sul, pelo contrário, aliás, adoraria que Rio do Sul voltasse, como é uma pena aí não ir para a Superliga, como o projeto de Balneário Camboriú ter aquecido, mas evidentemente que você está aqui em São Paulo, ou jogando em Minas ou no Rio, a visibilidade até de mídia acaba sendo nacional, né? E aí, como é que foram esses 2 anos de Pinheiros? Foram 2 anos também muito bons, que eu brinco até hoje que foi o ano que eu conheci a cidade grande, né? Vim para São Paulo, nossa, é o centro, né? Igual você fala, a mídia aqui, ela é maior, então, visibilidade, você tem que aprender a lidar com isso também, né? Então, foi mais um aprendizado. Então, cada ano a gente vai guardando uma coisinha aí, né? Para levar para o resto da vida. E foi bem bacana, porque foi um desafio também, né? Eu cheguei meio assim, tímida e tal, e fui conquistando meu espaço lá também. Você estava naquele time do Pinheiros que foi campeão paulista ou você chegou depois? Cheguei depois. Chegou depois. Isso. Essa dúvida que eu tinha, se você fez parte daquele time ou não. Então você veio depois. Do Pinheiros já foi Bauru? Ou não? Do Pinheiros foi pro Bauru. E aí, primeiro eu queria saber como é que foi a proposta de Bauru e como é que foi você acostumada com o clima sul do país, mais frio, aquela coisa toda. São Paulo é um pouco mais quente que Pomerode, que Rio do Sul, mas ainda tem um clima ameno. Aí vem para Bauru, que é calor para mais de metro. Nossa, confesso que o calor no começo foi muito difícil. Araçatuba, se fosse a época do vôlei futuro de Araçatuba, seria pior. Pois é, também, né? Confesso que o calor foi muito difícil no começo, mas depois a gente acaba acostumando. Agora, quando eu vou para o sul, eu sinto muito mais frio do que antes, então tem essa adaptação aí. Mas ter aceitado a proposta de Bauru foi justamente por ser uma cidade do interior também, que o projeto estava crescendo, e eu acho que aquele ano foi o boom do projeto, né? Foi onde conseguiu realmente se consolidar tudo que eles estavam buscando nos anos anteriores. Então, foi o ano que a gente foi campeão paulista, né? Um título inédito aí, inclusive para mim, invicto, inclusive para mim, né? Que eu também nunca tinha sido campeã paulista, então foi uma sensação maravilhosa, assim, foi muito legal ver o ginásio cheio, a torcida, a cidade apoia muito, né? Então, foi bem bacana. É uma coisa legal, que assim, o dia que eu fui lá em Rio do Sul, você vê que o pessoal acompanha, como aqui em Bauru acompanha também. O Pinheiros é um clube que tem uma baita estrutura, mas ele fica com um público muito restrito, que é o associado e o apaixonado pelo voleibol. É até uma coisa, Pinheiros é um lugar que eu trabalho, eu faço muitos jogos, tanto de vôlei como de basquete.
é uma situação engraçada que todo mundo fica à vontade, inclusive a galera do vôlei, do basquete, costuma se reunir para assistir os jogos lá, que é tranquilo, é neutro, não tem aquele torcedor fanático, né? É bem diferente de Bauru, do que você teve no Rio do Sul. Daqui a pouco você vai falar da tua trajetória em Osasco, que é uma outra atmosfera, né, Vanessa? Nossa, é incomparável. Pinheiros é muito bom de jogar, mas a torcida não tem torcida, né? A gente fala que é torcida de tênis, né? Que é silenciosa. Então, a gente era muito difícil escutar alguma reação da torcida lá. E quando tinha, a maioria das vezes era do time adversário que tinha levado torcida. Mas essa comparação de torcida não tenho o que falar, porque Rio do Sul foi muito bom. O ginásio era pequeno, mas sempre lotado. E aqui em Bauru foi assim, o ginásio sempre lotado. Osasco nem se fala então, né? Porque também é surreal aquela torcida. E eu tento levar sempre essa torcida para um lado bom, né? Porque às vezes a gente escuta coisas ruins também, né? Não vamos falar só do bom. O que isso te fez crescer como jogadora? Porque tem um lado bom, um lado bacana, que a torcida está do teu lado, te incentivando o tempo todo. E quando ganha, então, é melhor ainda, né? Naquela temporada de 2018, campeão invicto do Paulista, tudo legal, tudo beleza. Depois a Superliga, o time foi muito bem, quando eliminou o Rio de Janeiro do Bernardinho. Pela primeira vez o time do Bernardinho ficou fora das semifinais da Superliga. Tem o lado bom, agora tem o lado ruim também, que é a cornetagem, né? A cobrança é muito maior. Torcida, imprensa, diretoria, cobrança é gigante. Sem dúvida, a cobrança ela vem junto com o crescimento, né? Então, eu acho que a gente tem que... Foi, igual eu falei antes, mais um aprendizado. A gente tem que ouvir a crítica e seguir em frente. Você pode... Eu tento usar as críticas como um impulso. Porque se estão me criticando, é porque eu posso fazer melhor, eu posso ir mais longe. Sempre tem os que duvidam, tem as pessoas que exageram, não só comigo, com qualquer jogadora, que eu acho que, além de tudo, nós somos seres humanos. Então, o ser humano, ele é falho, ele erra, ele acerta. Mas muita gente não enxerga dessa forma. Parece que nós, atletas, somos máquinas. Então... é complicado, às vezes você sai chateado de um jogo e vem alguém falar uma coisa muito ruim para você. Então, um comentário maldoso ou uma crítica, então você tem que saber absorver aquilo e seguir em frente, porque no outro dia tem treino de novo, tem jogo de novo, você não pode se afundar com aquela crítica, né? Você tem que sempre buscar evoluir. Bom, o meu parceiro Fábio Toledo, ele teve um compromisso, ele não pôde hoje participar aqui da entrevista, mas ele deixou uma pergunta e vem no encaixe desse momento da conversa que nós estamos fazendo aqui. Em relação às duas últimas temporadas, que foi um momento de oportunidade para você se consolidar no cenário nacional, Vanessa, como que você avalia a sua passagem em Bauru? E aí você já pode falar também da última temporada em Osasco, até que ponto isso te fez crescer profissionalmente, tecnicamente, esses 2 últimos anos, em que você teve maior visibilidade e maior cobrança também. Então, o atleta, ele vive em constante mudança, né? Nós temos fases, altos e baixos. Então, eu acredito que meu primeiro ano em Bauru foi melhor do que meu ano em Osasco. Então, são fases, altos e baixos, igual eu falei, somos seres humanos, erramos, acertamos, então, né, temos essa oscilação. Eu trabalho muito o meu psicológico, a minha cabeça, para sempre tentar melhorar. Às vezes parece que tudo te puxa para trás, né? Mas você tem que, se você não está bem, você busca uma mudança. Você pode ir, voltar, que é o meu caso. Eu saí de Bauru, fui para Osasco, estou voltando para Bauru. Eu não vejo problema nisso. Tem atleta que não gosta, tem gente que critica. Não vejo problema nenhum, até porque é trabalho. Então, eu preciso trabalhar também. Eles têm um projeto bacana aqui, por que não voltar? Eu acredito que, já falando agora um pouquinho mais para frente, eu estou numa fase de buscar isso de novo.
Eu acho que eu fui subindo de Rio do Sul, Pinheiros, Bauru, cheguei em Osasco, eu acho que eu dei uma caída. E agora eu tenho que buscar subir de novo, tenho que me manter. Então, Agora, em cima disso ainda, você acha que a tua queda foi uma coisa tua, teu psicológico que caiu um pouco, ou até, isso acontece muito no esporte, principalmente no esporte coletivo, que é questão de encaixe, né? Você tem um determinado estilo de jogo, casa melhor com determinadas companheiras, parceiras, com determinado treinador, e de repente, no trabalho novo, as coisas acabam não dando certo. Isso não significa que você desaprendeu a jogar voleibol, nada disso. Aí é uma questão de momento, de encaixe, né? de filosofia de trabalho do treinador. eu acredito que tem muito isso, né? Acho que tem bastante essa questão de encaixe. É igual a gente fala, nossa, tal lugar montou um baita de um time, mas não deu liga, não encaixou o time. E aí mudaram as peças, o time encaixou. Então, eu acredito que foi isso sim, talvez uma queda de rendimento minha, talvez também, mas acredito nessa do time não encaixou. Para ninguém, assim, eu acho que não foi um ano legal. Então, a gente tem que passar por isso. Seguir. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que o Osasco agora está reformulando, está apostando, inclusive, em jogadoras mais experientes, jogadoras do potencial da Tandara, e, enfim. É um outro momento agora, a própria prefeitura chegou junto, está financeiramente investindo muito no time de Osasco. Mas Osasco já fez parte do seu aprendizado. É uma curiosidade que eu tenho, como é que pintou a oportunidade de voltar para Bauru? Porque até então, né, desde o final, desde o começo da pandemia, começou as especulações. Assim, até para nós aqui de Bauru, a Vanessa não estava no primeiro momento no radar. Eu confesso até que foi na sexta-feira, a Carol Leite deu uma entrevista no nosso programa da rádio, e ela falou, e a gente fez uma pergunta para a Carol, falando assim, ô Carol, você já, desse grupo de jogadoras, você já trabalhou com alguém? Vai trabalhar com alguém que você gostaria de trabalhar? E aí ela começou a citar nomes, e aí falou o seu nome. Aí eu pensei, Vanessa? Mas será que a Vanessa Yankee está voltando para Bauru e eu não estou sabendo? Assim, nós fomos pegos vou confessar a você que nós fomos pegos de surpresa. Como é que foi essa negociação? Ela estava durando já algum tempo? Ou foi meio de surpresa agora nessas últimas semanas? Como é que foi a negociação? Então, para mim, chegou nas últimas semanas. Foi nas últimas semanas que meu empresário veio comentar comigo e eu topei na hora. Até pela questão do momento que a gente está vivendo, né? Então, eu pensei com carinho, como é um lugar que eu já conhecia, né, toda a estrutura que eles oferecem, então, conheci as pessoas que estão por trás. Então, foi algo a mais que me fez decidir vir para cá. E aí foi nas últimas semanas isso. Entre o certo e o duvidoso, vou ficar com uma coisa que eu já conheço, né? Não, eu tive outras propostas também, mas eu fiquei sempre meio assim, porque era algo que eu não conhecia. Bom, perguntar não ofende. Você teve proposta de quais equipes, além de Bauru? Eu prefiro não comentar. Eu, como repórter, tenho que fazer a pergunta. Não, tá certo. Mas que legal que as coisas deram certo, que você está de volta. E o que você está esperando dessa nova montagem? São alguns nomes diferentes de 2018, temporada 2018-2019, mas o treinador é o mesmo. Eu acho que não vai mudar muito a filosofia de jogo. E você volta para fazer aquilo que você fazia em 2018, né, Vanessa? Então, mudou bastante, né, as meninas. Eu acho que tem 3 que ficaram do ano que eu estava aqui. Então, as outras meninas são meninas novas. Eu trabalhei com algumas delas, como a Mara, o ano passado. Já cheguei a jogar com a Carol Leite, mas faz muito tempo também. Então, para mim é um ano novo, realmente, pela questão das meninas, né? Muitas meninas novas. A questão de trabalhar com o Anderson de novo, o fato de eu já conhecer a forma de treinamento dele, o método de treinamento dele, eu acho que
pode facilitar, né? É o meu pensamento, porque eu conheço a forma dele lidar com tudo. E eu espero que seja assim, espero que seja um ano muito bom, já conhecendo a forma dele trabalhar, conhecendo as meninas que eu já trabalhei, e lógico, conhecendo as novas, então acredito que vai ser bem bacana. Acho que está um time bem homogêneo, bem completo. Também com as meninas da base, né? Que esse ano o SESI Bauru aí investiu nas meninas da base, e eu acho isso bacana e acho que elas têm que aproveitar a oportunidade. Então, não é todo dia que aparece. Então é isso, né? Espero fazer uma ótima temporada e contribuir com o que eu sei fazer de melhor, né? Você falou do Anderson, eu sempre pergunto isso para atleta que isso não é só no vôlei, pergunto para atleta de futebol, jogador, ex-jogador, a gente entrevista muita gente. Qual o treinador até hoje que você mais absorveu, mais aprendeu ao longo dessa tua trajetória? Quais foram os técnicos mais importantes na tua carreira como jogadora? Você pode falar desde a formação até o momento atual, fica à vontade. Então, eu falo que eu tive 2 momentos, assim. O primeiro foi o Michel, que foi meu técnico na base também, que foi ele que me deu toda minha parte técnica no voleibol. Então, eu agradeço imensamente ele, assim, porque o que eu sei de técnica de vôlei, dar uma manchete, dar um toque, foi ele que me ensinou. Então, se estiver errado, vocês cornetem ele, por favor. Lógico, os outros todos contribuíram, né? Eu falo de um especificamente, mas todos tiveram sua contribuição. Mas eu acho que foi com ele que eu consegui aperfeiçoar. Você sempre, em toda a tua trajetória, você foi ponteira passadora, sempre? Não, na verdade eu comecei de central, né? É grandona, põe no meio aí, vai lá. Mas eu falei, deixa eu perguntar, você então, o teu início no voleibol foi como central? Como central. E aí depois faltou ponteira, né? Faltava gente para dar um volume e aí ele começou a me treinar. E aí foi onde que eu fui desenvolvendo, né? Por isso que eu também falo sempre que na base é bom você fazer todas as posições, você tem que saber fazer todos os fundamentos, não adianta você fazer só uma coisa. Então, acho que foi bem bacana esse período com o Michel. E o outro, eu gostei muito de trabalhar, foi com o Spencer Lee. Eu acho que ele tem uma forma de passar para a gente as informações que são muito claras. Lógico, todo treinador tem alguma coisa que a gente gosta e que a gente não gosta. Mas falando questão de voleibol, nossa, para mim ele foi uma pessoa que me passou muito bem as informações, tudo. Cada um contribui de uma forma, né? O Rogério Portela, por exemplo, na questão de vontade, de garra, de querer correr atrás, né? Cada um vai te ensinando uma coisinha. Mas você falou um negócio legal, que todo mundo que eu entrevisto do vôlei fala bem do Spencer, é impressionante. E você trabalhou com ele em Rio do Sul, você trabalhou com ele? Isso, em Rio do Sul, 2 anos. E agora no Osasco, ele é auxiliar. Muita gente até defende que o Spencer deveria ter uma nova oportunidade como treinador mesmo, não como assistente. Se bem que eu entendo, cara, que hoje, do jeito que está o voleibol, o esporte de alto rendimento, isso não é demagogia, não. Eu acho um assistente tão importante como treinador. Às vezes ele tem porque ele chega, o treinador pode não estar observando aquilo na partida, o cara chega, dá um toque e muda o panorama do jogo. E o Spencer é um cara muito bom. Ele fez um trabalho em Rio do Sul que eu respeito muito. Quando ele passou pelo Praia, eu acho que ele foi cobrado de uma maneira que ele não tinha o recurso suficiente para aquela cobrança. E aí ele acabou saindo, né? E depois o Paulo Coco veio e teve todos os louros aí, mas também numa situação econômica diferente, onde o Praia investiu para valer, né? Então eu até acho que o Spencer deveria ter uma nova oportunidade como coach, mas ele vai muito bem como assistente também, né, França? Eu também acho que ele merecia uma oportunidade. Quem sabe não acontece ainda, né? A carreira de técnico aí vai longe, né? Então, a gente nunca sabe o futuro. Eu mesmo, no começo, não imaginava estar aqui, né? E agora eu tô aqui de novo, então a gente nunca sabe. Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, então eu desejo para ele sempre o sucesso, coisas boas e que ele busque, né?
voltar como técnico também no Legal. cenário aí. Você não precisa citar nomes, até porque você está atuando ainda, está em plena carreira e eticamente não seria legal. Mas só fala sim ou não. Você já pegou muito técnico mala, aquele técnico que acha que na verdade não sabe nada? Já, Ou sim. não você citar nomes, até porque ficaria mal para você. Mas sim ou não? Sim, sim. Essa questão aí é o que eu falei de técnico. Cada técnico tem coisa boa e tem seu lado ruim. Como atleta também, né? Acredito que eles têm a mesma opinião. Tem atleta que tem algo bom para você que não é bom para o outro. Então, sua opinião. Então, é minha opinião, a sua opinião. Então, graças a Deus, temos opiniões diferentes, né? Já pensou? Todo mundo tem a mesma opinião. Bacana. E assim, no voleibol, você já teve alguma desavença feia aí ao longo da sua carreira? Ou você consegue administrar bem essa questão de... Porque, vamos falar, mulher, o relacionamento entre homens já é difícil. Imagina entre a mulherada, porque, além de tudo, tem a tal de TPM, né? Que as mulheres estão bem. Como é que é? Como é que é o dia a dia de um grupo aí de 14, 15 jogadores? Você já teve algum problema mais sério em relação a isso ou se assimila tranquilo? Olha, tentando lembrar agora, acho que eu nunca tive um problema sério assim com outro atleta. Acontece de ter alguém no time que você não gosta muito, que não tem muita afinidade, não vai muito com a cara da pessoa, mas é um momento de você ter respeito por ela. Ela é minha companheira de trabalho, então, acima de tudo, eu tenho que respeitá-la. Então, eu tento seguir isso. Mesmo que eu não goste da pessoa ou tive uma desavença, eu respeito. E eu vou levando dessa forma. Eu acredito que eu me dou muito bem com isso, com essa questão. Como eu falei, nunca tive desavença feia com ninguém, nem técnico, nem jogadora, nada. Então, eu me dou muito bem com essa situação. Faço caras e bocas às vezes, porque todo mundo faz, né? Não é fácil, mas tento sempre respeitar. Legal. Bom, a gente está chegando quase no final, até porque Bom, por enquanto só treino remoto, né? Condicionamento físico. Só, a gente está encontrando a galera aí virtualmente, trocando ideia, porque ainda está indefinido, né? A gente não sabe como vai seguir. Amanhã é um dia aqui no estado de São Paulo que sempre o governador anuncia se a cidade sobe no plano ou é rebaixada. Esperamos que Bauru possa subir, se for para a fase 3. Aí semana que vem os treinos podem começar aqui em Bauru. Se não, a diretoria vai ter que começar a pensar no plano B aí, né? Talvez treinar em Arara, que é uma região que já está na fase 3. Mas, enfim, isso cabe à diretoria e vocês, como atletas, acatarem. Agora, a gente está falando de várias coisas, né? Da tua trajetória, da tua volta para Bauru. Quando não tem treino, e a gente sabe que o treino e os jogos absorvem muito tempo de vocês, ainda mais hoje a exigência é cada vez maior no alto rendimento. O que você gosta de fazer na sua hora de folga? Na hora que você não tem treino nenhum, você pode colocar a perna para cima lá do sofá. O que você gosta de fazer? Você gosta de ver? Eu gosto de assistir filme, gosto de assistir filme, de passar o tempo vendo TV, mas também me ocupo com a minha faculdade. Em paralelo ao vôlei, eu faço faculdade de educação física, consegui uma bolsa aí e tô levando. É difícil estudar à distância, porque você tem que se dedicar muito mais e é cansativo, né? Então a gente já tem o cansaço do treinamento e aí você ainda tem que se dedicar àquilo, é bem puxado. Então eu me revezo nisso, eu dou uma estudada, eu tento distrair vendo um filme. Gosta de ver que tipo de filme? Eu sou bem eclética, eu assisto tudo. Eu gosto muito de filme de animação, mas também gosto muito de filme de terror. Então, é bem o oposto. Eu gosto de tudo. Legal. Então, vem por aí uma faculdade de educação física, você pretende, depois de terminar a carreira, continuar no esporte? Então, a princípio, meu plano é esse, né? Continuar no esporte. Não sei de que maneira ainda, se é fazendo parte
de esporte coletivo, sendo treinadora ou preparadora física, ou se trabalha em uma academia, pilates, é muito amplo, né, o meio, mas eu pretendo seguir na área da parte física. Bacana. Bom, para a gente finalizar, então, Vanessa Yankee, não vou mais errar o seu sobrenome. Deixa uma mensagem para a torcida, aqui que o torcedor pode esperar, não só de você, da equipe nessa próxima temporada, aquele velho chavão de final de entrevista. Para os torcedores, eu deixo aquele abraço pelo carinho que eu estou recebendo, né, das pessoas depois que eu fui anunciada. Então, agradeço muito pelo carinho. Espero contar com a torcida de todos, que empurrem a gente para a gente conseguir mais títulos para a cidade, porque esse projeto merece, é um projeto batalhador. Então, eu conto com isso, com o apoio deles para a gente seguir firme e forte nessa temporada aí. É uma pena que essa história de pandemia a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade, né? Nossa, nem que fala, eu não consigo nem imaginar como vai ser. Ter torcedor. Então, não consigo nem imaginar como que vai ser um jogo de portas fechadas, né? Então, vai ser bem estranho. Se vai ser estranho para eles verem de casa, imagina para a gente que vai estar ali jogando também. Eu tenho visto os jogos de futebol, cara, sem público é muito sem graça. Aí precisamos nos adaptar à nova situação, nova realidade, que venha logo uma vacina e quando ela vier, a gente possa voltar ao normal. Eu não gosto muito desse negócio de novo normal, mas essa é a terminologia que o pessoal está usando hoje em dia, né? Estamos vivendo... Verdade. Vanessa, obrigado pela atenção. Desculpa aí tomar meia hora aí dos seus... um pouco mais de meia hora dos seus estudos, do filme, não sei se assistiu o filme de ação. A novela. As novelas estão boas agora, as reprises, né? As reprises estão ótimas. Você assistiu as reprises também ou não? Olha, eu confesso, eu não estava assistindo nenhuma. Aí quando eu estava na minha casa no Sul, a minha irmã assistia das 6. Aí eu comecei a assistir, pegar gosto da novela das 6 de novo. E eu, na casa da minha sogra, eles gostam de assistir a novela das 9. Aí agora acabou que eu tô no ritmo das novelas de novo. Então a gente vai vendo. Faz parte. Faz parte. Há muito tempo eu não assistia novela, mas com essa história tem que ficar em novela também, velho. Vamos que vamos. Verdade. Vai tá joia, viu? Ó, boa sorte, que você tenha um excelente retorno, que tudo possa dar certo da melhor maneira possível e que você continue evoluindo cada vez mais. Nós vamos estar aqui acompanhando, torcendo, criticando de maneira construtiva, como tem que criticar, mas também enaltecendo quando as coisas estarem bem aí e você faça uma grande temporada. Amém, que seja uma temporada boa para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, né? Por estar podendo compartilhar um pouquinho da Vanessa, que também não é atleta, né? Eu acabei falando de outras coisas, então foi bem bacana. Obrigada aí pela oportunidade. Mas isso que é legal, viu, Vanessa? Porque você disse um negócio bacana na entrevista. Às vezes as pessoas entendem acham que o atleta é uma máquina, porque ele treina, né? Ele está dedicado ali ao alto rendimento o tempo todo. Então, tem gente que acha que a performance do atleta tem que ser 100% todo momento. E não é assim, né? O atleta é um ser humano. E o objetivo até da gente fazer essas entrevistas com os atletas é colocar um pouco esse lado humano. Né? Você não é nenhuma mulher maravilha. Você é uma mulher que tem os seus problemas, que tem as suas alegrias, as suas tristezas, que assiste reprise de novela, que gosta de terror, né? O atleta, como diria lá Cissa Guimarães, é gente como a gente, né? Exato, é bem isso mesmo. O trabalho dele é exatamente levar a alegria, o entretenimento, o esporte, algo bacana para as pessoas. A diferença é essa. Mas valeu demais. Obrigado pela sua atenção e boa sorte. Valeu, obrigada. Deixa eu agradecer também o nosso querido Marcelo Ferrazoli. Sempre que a gente pede as coisas para ele, o Marcelão prontamente atende. Obrigado, viu, Marcelo? E você que gosta de voleibol, dá uma clicada aí no nosso canal no YouTube. Continue clicando, compartilhando, espalhando para os amigos. E na semana que vem,
nós voltamos com mais um personagem bacana do esporte bauruense. Essa semana foi a Vanessa, na semana que vem um outro grande personagem vai estar com a gente por aqui. Eu convido a você se inscrever no canal do Jornada Esportiva Bauru. Tem um conteúdo bacana, não tem só a entrevista, não. Tem o Na Cornetagem. Isso na cornetagem é perigoso, viu, Vanessa? Não, o pessoal desce a corneta. Não, mas é tudo na paz. Mas bacana, e você pode continuar nos seguindo aí através do canal do YouTube, nas nossas redes sociais, também na programação do 87 FM, sempre falando do esporte bauruense, onde o esporte bauruense estiver. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender da hora que você estiver assistindo. Até semana que vem.